pegar, a solução é alugar o Brasil. Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma videoaula e o nosso autor hoje, ou o nosso pensador, será o Platão. Eu gostaria de ser bastante breve, dizer que não tenho a intenção de esgotar o pensamento, de passar por tudo o que o Platão disse ou algo do tipo, mas eu tenho a intenção simplesmente de fazer alguns apontamentos, como diz o nosso canal, apenas algumas pinceladas. Tentarei ser o mais breve possível, porque eu estou lançando esse vídeo agora, porque eu sei que agora começa as segundas fases dos vestibulares e tudo mais, e matérias de filosofia, via de regra, chamam Platão para o debate, para saber se o aluno entendeu esse período da história ou não, né? Então, esse pensador eu acho um pensador de suma importância, e é por isso que eu digo, vamos lá para mais uma videoaula, é hora de começar. Valendo! A primeira coisa é que Platão ficou conhecido, né, como aquele filósofo que construiu a cidade dos reis filósofos. Por que a cidade dos reis filósofos? É uma ideia bastante nietzschiana. Eu acho que por trás de todo discurso filosófico há uma vontade de poder. Então, quando o Platão ele constrói uma cidade onde o filósofo será o rei, quem é o filósofo? Ele é filósofo. Então, por trás do discurso do Platão, provavelmente havia uma grande vontade de potencializar aquilo que ele mesmo era. Ele ficou conhecido também, Platão ficou conhecido por ser aquele idealista, né? Platão, vamos dizer assim, é um dos pais do idealismo, que vai dizer justamente que existe um mundo das ideias, onde as verdades são absolutas, onde as verdades elas são perpétuas, elas se perpetuam, onde as verdades elas não oscilam, onde as verdades elas são essenciais, onde as verdades elas são dotadas de princípios uniformes, onde as verdades são homogêneas, onde as verdades elas não são fragmentadas, onde a verdade elas não são singulares no sentido de compartimentadas, onde as verdades elas não são oscilantes no decorrer da história, do tempo, das circunstâncias. Existe para Platão um mundo onde a verdade ela é absoluta, onde ela é perfeita. É um mundo onde o bom, o belo, um mundo onde a perfeição, a verdade, onde essas virtudes elas existem nesse mundo das ideias. E Platão constrói então toda uma filosofia fundamentando a sua teoria e a sua filosofia em uma verdade. E se ele constrói toda a sua filosofia fundamentando a sua filosofia em uma verdade, logo nós podemos fazer a primeira constatação dentro do contexto ao qual Platão está dizendo, justamente pelo seguinte: eu vi alguns vídeos na internet e quando eu assisti, principalmente esses vídeos onde professores dão aula para concurso público especificamente, e alguns professores, não foi apenas um, alguns professores eu encontrei dizendo que Platão era um defensor da democracia. Gente, isso não é verdade. As pessoas que pensam assim e as pessoas que se definem assim estão redondamente enganadas, porque Platão era avesso à democracia. Quando ele fundamenta a sua filosofia política em cima de uma verdade, ele está dizendo justamente o oposto. Ele está dizendo justamente o contrário, porque ele está dizendo que o filósofo, aquele que pensa, aquele que tem acesso ao plano metafísico das essências e das ideias, esse é o melhor devido a uma vocação, devido ao seu esforço, devido aos seus estudos. Esse filósofo fundamentado em uma verdade pode ser o governante, ou deve ser o governante, na cidade perfeita de Platão. Justamente o contrário da democracia, porque o mundo da democracia
ele não cabe em uma verdade absoluta. Quando nós falamos do mundo da democracia ateniense, nós precisamos de pensar em outros personagens. Eu estou dizendo isso justamente para nós entendermos o que Platão está dizendo. Nós precisamos de ir para outros personagens, que são os sofistas. Quem são os sofistas? Os sofistas são aqueles que são portadores de uma oratória e que convencem as pessoas de suas verdades. O sofista, ele não tem apego à verdade. Ele tem apego às verdades e à circunstância a qual ele está inserido. Não importa se ele vai ter que falar um discurso platônico, ou se ele vai ter que falar um discurso de Trasímaco, ou ele vai ter que falar a respeito de qualquer outra coisa. O sofista, ele vai falar porque ele acredita que a verdade, ela é o próprio convencimento, ela é o próprio discurso. Verdade e linguagem para os sofistas tem uma proximidade um tanto interessante. Então, esse mundo é o mundo dos sofistas. O mundo dos sofistas é o mundo da doxa, é o mundo das opiniões, é o mundo do confronto, é o mundo do embate, é o mundo da boa oratória, é o mundo do convencimento, é o mundo da persuasão, é o mundo onde você consegue persuadir o outro. E se você consegue persuadir a ágora a acreditar na sua ideia, a acreditar naquilo que você está dizendo, então as suas ideias serão colocadas porque você conseguiu convencer a maioria. E a maioria é quem vence na democracia. E no mundo do Platão, não. No mundo do Platão, quem vence é quem pensa. E quem pensa é a minoria. É uma parcela ínfima da população que está disposta a realmente pensar, a realmente irem ao encontro da verdade. Então, basicamente, a distinção que nós podemos fazer com relação a Platão e aos sofistas é essa. Porque o Platão, ele está batendo de frente com a democracia. Platão não era um apologeta da democracia ateniense. Platão está batendo na democracia ateniense. Lembrando que os cargos na democracia ateniense, apesar de ser um grupo seleto, né, porque mulheres, escravos, imigrantes, pessoas com menos de 21 anos, era excluído da democracia ateniense, era uma democracia, vamos dizer assim, bem elitista, né? Mas dentro dessa democracia e desse pequeno grupo elitista, havia um certo tipo de democracia. E o que era a democracia dentro desse pequeno grupo? Os cargos eram sorteados. Então, o diretor do plenário da Ágora dentro de Atenas, vamos dizer assim, para ficar uma linguagem um tanto contemporânea, ele não era eleito, mas ele era sorteado para dirigir aquela sessão, para dirigir aquele encontro, aquela assembleia e aquele debate que acontecia na Ágora. Ele era sorteado, porque a democracia, se nós formos pensar no conceito de democracia, a democracia, ela é exatamente isso. A possibilidade de extrapolar com essa hierarquização. A democracia, ela possibilita, né, a democracia, vamos dizer assim, uma democracia plena, de um campo mais normativo, epistemológico, ou algo do tipo. Nós poderíamos dizer que a democracia plena é essa extrapolação, onde o pequeno se equipara ao grande. Quando nós pensamos no voto popular, né? Não importa se você ganha pouco ou ganha muito, se você é negro ou você é branco, se você é dono da multinacional ou se você não é dono de uma multinacional e você não tem carro, vive de aluguel e anda de ônibus. O voto, ele é equiparado. A democracia é essa possibilidade da pessoa analfabeta, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem casa, não tem carro, ter a possibilidade de também direcionar ou orientar a população.
Porque senão nós não estamos falando de uma democracia, concorda comigo? Senão nós estamos falando de uma meritocracia. Então você estuda, passa num concurso público e atinge um determinado cargo. Aí beleza, por quê? Porque é por seu mérito, você estudou, há uma seleção, há um grupo de pessoas que estão qualificadas para aquilo e outro grupo que não estão tão qualificadas assim. Para Platão, essa seria a ideia, porque o filósofo é aquele que pensa mais, é aquele que sabe mais, é aquele que sabe mais, é aquele que deve mandar. No mundo da democracia, não é bem assim, né? E há lugar para a doxa. E a doxa são as opiniões, e vence a opinião, consegue agregar a maioria. Para Platão, a verdade ela vai ser sempre dolorida, e ela vai sempre atingir uma ínfima população. Uma ínfima população tem acesso à verdade. Então, é basicamente isso o que eu gostaria de colocar nessa balança aí, para dizer, gente, quando falarem para você, Platão defendia a democracia, não, a pessoa está completamente enganada, porque Platão não defendia a democracia. Ok, galerinha? Então, eu gostaria de dar essa pincelada apenas, e eu vou dividir, vou fazer esse vídeo bastante fragmentado, para que a gente possa ter uma maior facilidade de postar até mais rapidamente, porque quanto maior o vídeo fica mais complicado de postar. Até a próxima, até o próximo Pincelada do Saber. Não esqueça de curtir, compartilhar, não esqueça de falar para os amigos. Estamos aqui e é hora de dar tchau. A solução é alugar o Brasil.